E dando continuidade ao nosso estudo das funções orgânicas oxigenadas, a gente vai conhecer duas novas funções orgânicas. Até então, a gente já viu três: o álcool, o enol e o fenol. O que estas tinham em comum? A presença da hidroxila, o OH, certo? O grupo funcional. Só que agora a gente vai conhecer um novo grupo funcional, que é a carbonila. E qual é a característica da carbonila? Um oxigênio ligado em dupla ligação com o carbono, certo? Isso aqui é o meu grupo funcional carbonila. Oxigênio ligado em dupla ligação a um carbono, certo? Oxigênio ligado a um carbono por dupla ligação. Isso aí é a minha carbonila. A minha carbonila, ela origina aí duas funções orgânicas, que vai ser o aldeído e as cetonas, certo? Então, minhas duas funções orgânicas que a gente vai ver vai ser aldeído e cetona. Ambas possuem a carbonila. Qual a diferença das duas? O aldeído vai ter a carbonila no final da minha cadeia, certo? No final da minha cadeia carbônica. E a acetona vai ter no meio da cadeia carbônica. Quando eu falo no meio, quer dizer que ela vai estar entre dois carbonos, certo? Então, o aldeído no final da minha cadeia, olha só, eu tenho aqui, onde eu tenho a minha carbonila? Tenho bem aqui, ó. Oxigênio ligado em dupla ligação a um carbono. Tenho isso daqui, a minha carbonila. Veja que a carbonila está ligada apenas a um carbono. Esse aqui, certo? Ligado a apenas um carbono. Logo, ele está no final, ele está na extremidade da minha cadeia carbônica. Logo, ele é um aldeído. E agora, veja só, a acetona é no meio da cadeia. Quando eu falo no meio, novamente, eu repito, quer dizer que ele está entre dois carbonos. Onde está a minha carbonila? Minha carbonila está bem aqui. Veja que ela está entre dois carbonos, certo? Ela está ligada a dois carbonos, logo é uma cetona. Então, se a minha carbonila estiver ligada a apenas um carbono, eu tenho um aldeído. E se eu estiver ligada a dois carbonos, eu tenho aí uma cetona, tá? Mas a gente vai abordar cada uma individualmente. O aldeído é uma função orgânica na qual eu vou ter aí a presença da minha carbonila, certo? Ligada a uma cadeia carbônica. Lembrando que ela tem que estar na extremidade da minha cadeia carbônica. Ela vai estar ligada apenas a um carbono, certo? E esses aldeídos, eles são muito presentes no nosso dia a dia. Um dos aldeídos mais conhecidos é o metanal. Também é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído. Ele é um gás incolor com cheiro muito forte e irritante. E também ele é solúvel em água. Esses aldeídos também são utilizados na indústria química, na fabricação de pesticidas, medicamentos, inseticidas. Utilizado na produção, por exemplo, aí do vinagre e resinas, certo? Então eles são muito presentes no dia a dia. E quanto à nomenclatura dos aldeídos, ele também é bem simples. Todo aldeído ele vai ter uma terminação -al. A nomenclatura dos aldeídos também é bem simples. Ela segue os padrões do que a gente já viu até então, com a diferença que ela vai ter uma terminação -al. Ou seja, os aldeídos vão ter uma terminação -al. E então vamos lá. Veja só, aqui eu tenho essa substância, aqui eu tenho a minha carbonila, certo? Então, quantos carbonos eu tenho aqui? Só um, ó, match. Então eu coloco. Que tipo de ligação ela faz? O restante da molécula? Ligações simples, então é AN. E como é um aldeído, né? Eu tenho aí uma carbonila ligado a nenhum outro carbono, então termina com -al. Então o nome da minha molécula é metanal, beleza? E olha só esse exemplo aqui, veja só. Onde eu tenho a minha carbonila? Eu tenho bem aqui. Ela está fazendo ligação com quantos outros carbonos? Só um, ó. Só com esse aqui. Aqui é um hidrogênio, então eu sei que ela está na extremidade da minha molécula. Se está na extremidade da minha molécula, é um aldeído. Se é um aldeído, termina com -al. Então vamos lá.
Quantos carbonos eu tenho nessa molécula? 1, 2, 3. Então, vai ser prop. Que tipo de ligação ela faz? Simples, então é an. E agora eu termino com al, beleza? Propanal. Então, o nome dessa minha molécula aí é o propanal. Novamente, como é que eu sei a minha função orgânica? Olha bem aqui. Olha só, o meu grupo funcional. Carbonila, tá ligado a quem? A um carbono. Então, eu sei que ela está na extremidade da minha molécula. Se está na extremidade, então é um aldeído. Termina com al, né? Eu posso até colocar logo aqui. Al, termina com al. Então, vamos lá para o restante da molécula. Quem é a minha cadeia carbônica? Bem aqui, onde eu tenho minha cadeia principal, no caso, né? Onde eu tenho o maior número de carbonos. E sobre esse pedacinho aqui, ele é o quê? A minha ramificação. Certo? É a minha ramificação. A minha ramificação tem quantos carbonos? Tem apenas um. Se tem só um, então vai ser met, porque é um, e porque é ramificação. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4. Se é 4, é but, certo? Que tipo de ligação ela faz? An. Pronto. Falta só uma coisa antes da gente juntar a molécula toda, fazer a numeração. Por quê? Eu tenho que dizer onde cada parte da minha molécula está. E eu tenho que lembrar também que o grupo funcional ele tem prioridade na minha molécula. Então, ele tem que ter a menor numeração possível. Mas vamos fazer a contagem. Se eu fizer a contagem nesse sentido, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Veja que a minha carbonila está no carbono 4. E a minha ramificação no carbono 3. Mas se eu fizer no sentido inverso. 1, 2, 3, 4. Veja que a minha carbonila está no carbono 1 e a ramificação no carbono 2. Então, eu vou utilizar essa numeração. 1 e 2, né? Que é a menor numeração possível. Agora, pronto, é só juntar. Primeiro, vem a ramificação, né? A ramificação está em qual carbono? Carbono 2. Então, eu coloco 2 metil butan, certo? E al, butanal. Eu posso utilizar até um al ou mesmo butanal, beleza? Mas vou colocar assim. 2-metil butanal. E agora vamos para esse outro exemplo aqui. Como é que eu sei que se trata de um aldeído? Olha só, carbonila ligada apenas a um carbono, que é esse que está bem aqui, que é um hidrogênio. Então, está ligado a um carbono, eu sei que se trata de um aldeído. Logo, termina com al, né? Só que existe uma diferençazinha aí. Olha, veja que ele está ligado a um anel aromático, ao anel benzeno. Então, como seria o nome dessa molécula? Se é um benzeno, então vou colocar aqui. Benzeno. Não se trata de um aldeído? Então, eu vou colocar o quê? Aldeído. Então, o nome dessa substância aqui é o benzaldeído. Beleza? E a segunda função orgânica proveniente aí da carbonila, certo? O ligado a um carbono por dupla ligação, vai ser a cetona, a função orgânica cetona, beleza? E a cetona basicamente vai ser quando eu tiver uma carbonila ligado a 2 carbonos. Quando eu tiver a minha carbonila ligada a 2 carbonos, eu vou ter aí uma cetona. Veja só, carbonila, né? Ligado a 2 carbonos. Então, aí a minha cetona. A cetona mais comum é a propanona, que é conhecida comercialmente como acetona, que é utilizado aí para tirar esmalte, remover esmalte, certo? Como vernizes, como resinas.
As cetonas também são utilizadas na extração de óleos de sementes vegetais, na fabricação de anidro acético e medicamentos. Ela também é um líquido inflamável, incolor, com um cheiro agradável e solúvel em água. As cetonas são encontradas na natureza também em flores e frutos. Em geral, elas são líquidos de odor agradável. Muitas cetonas artificiais e naturais são usadas como perfumes e alimentos. A nomenclatura da função orgânica cetona também é bem simples. Em suma, permanece as mesmas regras que a gente já viu até então, com exceção de que a terminação de uma cetona termina com ona, certo? Ela vai ter uma terminação ona, ou seja, no final da palavra eu vou colocar ona. E o restante das minhas regras são iguais. Então vamos lá. Veja esse exemplo aqui. Onde eu tenho a minha carbonila? Bem aqui, ó. Carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação. Veja que essa carbonila está ligada a dois carbonos, ó, a este e a este. Certo? Então, eu tenho aí uma cetona. Como que eu faço a nomenclatura dessas substâncias? Bem simples. Veja só, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Se é 4 carbonos, vai ser but. Que tipo de ligação ela apresenta? Só ligações simples. Lembra que com oxigênio aí não conta, certo? Tem só ligações simples entre carbonos. Em que lugar essa carbonila está? Eu tenho que fazer a numeração. Então, se eu fizer nesse sentido, 1, 2, 3, vai parar no carbono 3. Mas se eu fizer nesse sentido, 1, 2. Então, eu tenho aí no carbono 2, certo? Carbono 2, então eu vou utilizar o 2. Então, 2, ona. Então, tá aí o nome da nossa molécula, butano 2-ona. E nesse aqui, olha só, onde eu tenho a minha carbonila? Bem aqui. Carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação. E onde eu tenho minha cadeia principal? Isso aqui, certo? Cadeia principal. E o que é essa partezinha aqui? É a minha ramificação. A minha ramificação. Então, vamos lá. Se essa aqui é ramificação, só tem um carbono. Então, é met. E como é ramificação, termina com il. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, vai ser pente. Que tipo de ligação eles fazem? Apenas ligações simples. Então, E como é uma carbonila ligado a dois carbonos, termina com... É uma cetona, né? Então, termina com ona. Então, eu coloco aqui ona também. Só para identificar. Agora é só juntar. Mas está faltando uma coisa. Eu tenho que fazer novamente a numeração, porque eu tenho que ter os menores valores. E, novamente, o grupo funcional, ele tem prioridade. Então, ele vai ter que ter a menor numeração possível. Então, se eu fizer aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Carbono 4. Se eu fizer nesse sentido, 1, 2, 3, 4, a mesma coisa. Só porque, o que acontece? Eu tenho que ter a menor numeração do grupo funcional. Tá? Então, agora é só juntar. Onde está a minha ramificação? No carbono 4. Então, coloco aqui 4. Metil. Pentan. Certo? 2. Ona. Beleza? 4-metil, pentano, 2-ona. O nome da nossa molécula aí. Beleza? E também vai ter cetona com cadeia fechada. Por exemplo, aqui tem uma cetona aí com cadeia fechada. Qual o nome dessa molécula? Veja só, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 carbonos. Lembre que cada extremidade aí é um carbono. Então, eu tenho 5 carbonos. Logo, eu coloco pente. Que tipo de ligações estão fazendo? Apenas ligações simples. Certo?
Eu tenho aqui a minha carbonila, logo ligada a 2 carbonos, né? Ligada a 2 carbonos. Então, vai ser ona. E isso daqui é um ciclo. Como é um ciclo, eu tenho que utilizar a palavra que representa o ciclo, né? Que no caso é ciclo. É uma cadeia fechada, eu coloco o ciclo. Agora é só juntar tudo. Beleza? Como é o nome dessa molécula que fica? Ciclo pentanona. Beleza? Então, está aí a nomenclatura da nossa cetona. Então, novamente, a carbonila, ela me proporciona aí 2 funções orgânicas, o aldeído e a acetona. O aldeído, quando a minha carbonila está no final da minha molécula, na extremidade, e a acetona quando ela está entre 2 carbonos, no meio da minha cadeia carbônica, beleza? É importante lembrar que, assim como os álcools, certo? E as outras funções estudadas até aqui, à medida que eu aumento a minha cadeia carbônica, o tamanho da minha cadeia carbônica, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição dessas substâncias também aumenta, também é elevada, à medida que eu aumento o tamanho da minha molécula.